Para quem não me conhece ainda, eu sou a Renata Bessa, esse é o Mama Bessa, e eu ajudo você a amamentar sem dor, de uma forma prática e eficaz, desde a sua gestação até os 24 meses do bebê. E o tema de hoje, então, a gente vai falar sobre uma dúvida que muitas mães têm, que é saber se esse bebê realmente está mamando de uma forma eficaz. Entendeu? Será que esse bebezinho está mamando o suficiente? Será que ele não está passando fome, né? Porque é uma dúvida que realmente muitos, não só mães, mas como pais também têm e coisa e tal. Então, qual a importância, né, da gente perceber se esse bebezinho está mamando bem? Primeiro, né, vamos entender o que é mamar de uma forma eficaz. Muito bem. Seria muito fácil a gente poder perceber se esse bebê está mamando muito ou pouco, se a mama da gente fosse, por exemplo, transparente. Tipo, uma mamadeira e desse para ver quantos ml esse bebezinho consumiu naquela mamada. Mas a verdade é que não é assim, né? Então, é muito importante a gente observar, né? Se o bebê está conseguindo realmente mamar corretamente, ele está conseguindo extrair esse leite do peito, porque muitas vezes a mãe produz leite, mas o bebê, por vários motivos, não está conseguindo extrair esse leite corretamente, ou no volume que ele precisa, né? Então, assim, pode ser que a pega não esteja adequada, pode ser que, né, muitas vezes essa boca do bebezinho não encaixa de uma forma correta. Parece bobeira, mas é muito importante a forma com que o bebê abocanha, né, o seio dessa mãe. Por quê? Porque o movimento de sucção, né, para se extrair o leite materno é muito diferente, por exemplo, da mamadeira. A mamadeira é muito mais fácil, né? O bebê basta existir ali e ele consegue mamar, porque o furo é maior, ele não precisa fazer força, etc e tal. Quando o bebê está mamando no seio materno, ali a gente tem uma questão muito mais complexa. Por quê? Porque ele precisa conseguir fazer uma pega correta, ele precisa ter um movimento de língua, entendeu? Ele tem que conseguir extrair aquele leite, ele precisa fazer muito mais força. Então é preciso que essa musculatura e esse encaixe, né, de tudo seja muito mais alinhado, muito mais encaixado, né? Para ele conseguir ter essa amamentação que funciona, que é eficaz, que chega onde precisa chegar, que é esse bebê conseguir ingerir a quantidade de leite que ele precisa, né? E o que é não mamar de forma eficaz? Então, é quando esse bebê, por exemplo, não consegue abocanhar corretamente o seio dessa mãe. Muitas vezes, ele parece que está mamando, parece que está tudo bem, mas a verdade é que não está. E é esse o grande pulo do gato que muitas mães, muitas famílias não percebem, entendeu? Vem o bebezinho ali no seio da mãe tentando mamar e não veem que essa mamada não está sendo eficaz, né? Então, por exemplo, se o bebê não consegue abocanhar corretamente, ele não consegue fazer essa extração de leite. Se o bebê não consegue extrair dessa forma, aí a mãe vai ter um excesso de leite no seio, o bebê, por consequência, não vai conseguir alimentar. E quando esse excesso de leite não é retirado do seio materno, o que acontece é que o próprio corpo, depois de um certo tempo, né, ele começa a perceber, tipo, se eu produzir X ml e não foi necessário, porque não saiu do seio esse volume todo, é porque não há necessidade. E na própria regulação do próprio corpo, há uma redução natural da produção de leite. Então, toda vez que o bebê não consegue extrair bem esse leite, o bebê fica com fome e, naturalmente, a produção de leite materno vai diminuindo, né? Então, é muito importante que a gente corrija esse tipo de coisa para que essa fábrica que é o seio materno, esteja sempre produzindo mais e mais leite, entendeu? E que mais? O que acontece quando esse bebê não consegue tirar, né, o leite, não consegue extrair, não consegue mamar a quantidade que ele precisa? Primeira consequência, que é mais ou menos até fácil de perceber, é que o bebê realmente fica irritado após as mamadas. Então, ao invés dele ficar feliz, ficar, né,
saciado, você vê um bebê que mamou, 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 mamou e saiu do peito choroso, relutante, irritado. Isso é sinal de que tem alguma coisa ali que não tá legal, que não tá dando certo, né? Outra coisa que os pais notam, né? Que, por exemplo, o bebê faz uma mamada muito longa, ele fica muito tempo no seio materno e tentando, e tentando, e tentando, e mesmo assim você vê o bebê que sai irritado. Então, assim, isso viu muito tempo, né? No seio materno, aquele bebê que tá suando, tá tentando tirar leite e não tá conseguindo, ele fica muito tempo mesmo. Então, além das mamadas muito longas, a gente vai ver que esse bebezinho, pouco tempo depois que ele acabou de mamar, ele já pede para mamar novamente, então ele chora, ele demanda mais mamadas. Então, a frequência dessas mamadas vira uma frequência bem curtinha, entre uma mamada e outra, muito pouco tempo, né? Você nota também que esse bebê, em vez de mamar e entrar num sono profundo, relaxante, muitas vezes esse bebê, ele não consegue, ele tem um sono levinho, ele acabou de mamar, ele às vezes ficou incomodadinho, ou então dormiu, mas o sono muito curto, entendeu? Então não é aquele sono relaxante. E uma coisa que eu acho que é bastante importante, que eu acho que é o que a maioria das pessoas nota em casos mais graves, é aquele bebê que não está ganhando peso, algumas vezes até um bebê que está perdendo peso. Então, isso é sinal, acende uma luzinha falando, olha, alguma coisa está acontecendo de errado com o meu bebê e meu bebê não está ganhando peso. Normalmente, os pais fazem, né, aquela consulta com o pediatra, fazem o acompanhamento, e normalmente o pediatra, dentro das medidas dele, ele vai medir também o peso, o desenvolvimento dessa criança, se está crescendo, como é que é, etc. Então, e aí vai ver que esse bebezinho, tipo, era para ter engordado X, não engordou, sabe? Isso é um critério que o próprio pediatra vai dar aquela olhada. Quais são as causas, né, dessa ineficácia na mamada? Então, bom, vamos pensar primeiro do mais comum para o menos comum, por exemplo. Mais comum, a pega incorreta. Então, se esse bebê não abocanhou direito, ele não vai conseguir extrair o leite e a gente vai ter ali uma mamada que não é eficaz. Outra coisa que a gente nota quando o bebê não abocanha corretamente, além desse negócio dele não conseguir extrair o leite, não conseguir mamar direito, você nota que o ato de mamar do bebê acaba ferindo o bico do peito dessa mãe. Então, por que que acontece? Tem mãe que fala assim, toda vez, todo mundo que eu conheço que amamentou teve fissuras mamárias, né? Que é aquelas rachaduras, os machucadinhos no peito, algumas pessoas mais, outras menos. Mas a verdade é, isso não é normal. É comum, acontece com muitas mães, mas não é o esperado, entendeu? Não é esperável, né, que um bebezinho, na hora que ele vai mamar no seio materno, que ele cause uma ferida na mãe. Se isso está acontecendo, é sinal de que tem alguma coisa errada ali e a gente tem que corrigir. Outra coisa que você pode observar, como é que você vai ver que a pega não está correta? O bebezinho que apresenta, por exemplo, covinhas. Eu já falei aqui no canal, as covinhas um charme, mas não na hora da amamentação. Na hora que o bebezinho está amamentando e ele fica umas covinhas, é sinal de que alguma coisa ali não está correto. Outra coisa que também demonstra isso daí, de que o bebê não está mamando da forma correta, ele faz barulhinho, tipo uns estalidos, umas coisas que não é para você escutar, porque quando a boca tá bem encaixada mesmo, você não escuta nada. O bebezinho mama, você pode até ver assim, a respiração dele mais ofegante, porque ele tá mamando, mas se você tá escutando muito barulhinho, tem alguma coisa aí que não tá dando certo, porque não é para você ficar escutando esse tipo de estado, né? E por último, eu acho que para mim é o mais fácil das pessoas visualizarem, porque é isso mesmo, é visual, é ver se o bebezinho tá com a boca de peixe. A gente já falou aqui no canal, mas não custa reforçar. A boca de peixe, imaginou uma boca de peixe? São lábios superiores, né? Lábio superior, lábio inferior, os dois protusos para fora, né? E abocanhando a areola, que é essa parte mais escura do bico do peito, sabe?
ali. Então, é muito importante que o bebê faça essa boquinha de peixe. Se o seu bebê está mamando e ele não está mostrando essa boquinha de peixe, cuidado, ele pode estar fazendo uma mamada, uma pega incorreta. E aí, vale a pena corrigir, né? E, por fim, né, se essa mãe, por exemplo, tiver outras causas de dores nos seios, que não é só essa fissura mamária. Por exemplo, se a mãe está naquele momento com é, candidíase mamária, né, que é uma infecção fúngica, dá um funguinho na mama e que é bem recorrente nas mães, então isso pode levar à dor mamária e a dor dificulta a amamentação, essa amamentação não fica uma amamentação eficaz. Outra coisa que pode acontecer, e é bastante comum, é a mãe que teve mastite. Mastite é um processo inflamatório das mamas. Então, se essa mãe começa a ter mastite, dói. Na hora que dói, ela tem muita mais dificuldade de amamentar e muitas vezes, então, esse bebê não consegue fazer essa mamada de forma eficaz, né? Então, tudo isso daí pode contribuir. Outra coisa que deixa a, essa amamentação não ser uma amamentação eficaz é o bebê que só mama no início da mamada. Como assim só mama no início da mamada? Deixa eu explicar. Na hora que o bebê começa a mamar, ele tem que ter um tempo para ele esvaziar mesmo essa mama, de forma que ele tome o leite mais hidratante, depois para ele chegar no final da mamada e tomar aquele leite que tem um volume maior de gorduras. Muito bem. Se esse bebezinho mama muito pouquinho, só no comecinho da mamada, ele não chega nesse fim, no esgotamento dessa mama. E é tão importante que o bebê chegue no final, por duas coisas principais. Primeiro, porque ele vai mamar um leite com maior índice de gordura, o que é bom para ele ganhar peso, é importante para a dieta desse bebê. E a segunda coisa que é muito importante, que ele chegue no final dessa mamada, é quando o bebê esgota, né, essa mama, quando ele chega no fim, né, dessa mamada, o corpo entende que foi necessário, que tudo isso que ele produziu foi necessário, então produz ainda mais leite. Então é excelente, é um feedback muito bom para o próprio corpo, né? E como é que você pode resolver essa questão, né? Desse bebezinho que só mama no início da mamada. Bom, a melhor forma é você esperar que o bebê largue um peito para depois oferecer o outro. Então, não fica. Tem muita gente que fica apegada a minutos, contando no relógio, já são 10 minutos num seio, 10 minutos no outro. A verdade é que hoje o que é preconizado, que é o que é recomendado, é que você deixa o seu bebezinho lá, ele mama, 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 a quantidade que ele sente de necessidade. E se ele aí, na hora que ele terminar aquele seio, ele largar, você pode oferecer o outro. Porque se ele ainda tiver com fome, às vezes ele vai para esse outro seio ainda. E isso é muito importante para ele conseguir ter essa amamentação que a gente precisa, que ele se nutrir, ficar fortinho, né? Então é muito importante. É, então, é o que eu falei, as pessoas que às vezes trocam o seio, né, mudam, deixam só 10 minutinhos, por exemplo, e mudam para o outro seio, elas não permitem que esse bebezinho chegue nem nesse leitinho mais gordinho, que é do final da mamada, que tem mais índice de gordura, e não deixam esse feedback do corpo. Como assim feedback do corpo? Não deixam que o corpo perceba que chegou no final dessa mamada, entendeu? Que quando chega no final da mamada, o corpo produz ainda mais. Sempre que o bebezinho chegar nesse final da mamada, o corpo vai produzir mais naturalmente. A última coisa que a gente deveria falar, então, é a questão do porquê, que alguns motivos, né, que não deixam essa amamentação ser eficaz, é a questão materna. Como assim? Gente, a mãe, quando ela fica muito cansada, muito estressada, exausta mesmo, ela não consegue, algumas vezes, produzir a quantidade de leite necessário, né? Então, assim, é aquela mãe que está sem se alimentar corretamente. Quem nunca, né, gente? É difícil, às vezes, uma rotina materna, né? Mas
Tem mãe que às vezes entra nesse ritmo, fica sem se alimentar corretamente, fica sem descansar corretamente, né? E aí a produção de leite cai. Não é a qualidade, gente. A gente não está falando de leite com pior qualidade ou leite fraco, isso não existe, né? O que a gente está falando aqui é de volume de leite, entendeu? Uma mãe muito cansada, muito exausta, ela sim produz um volume menor de leite, né? Outra coisa que pode acontecer é, às vezes, essa mãe esquecer de tomar água, uma quantidade de água, né, suficiente. Então, se ela não se hidrata muito bem, ela vai ter mais dificuldade também de manter a produção de leite dela. Se ela não se alimentar bem, não basta só, tipo, comer o número de calorias, mas comer uma dieta bem rica, né? Nós já tivemos papos aqui com nutricionistas aqui no canal e falamos sobre a importância, né, dessa dieta rica, então com frutas, né, com legumes, com alimentos variados. Então, se essa mãe às vezes fica muito estressada, se ela se alimenta muito mal, isso pode piorar a quantidade de leite que essa mãe produz. E também a qualidade e a quantidade de sono dessa mãe. É outra coisa que muitas mães falam, porque a mãe que teve, às vezes, uma noite muito ruim, e às vezes não é só uma noite, são várias noites muito ruins de sono, ela fica naturalmente muito exausta, porque ela não se recuperou, e nisso daí ela pode sim ter uma diminuição na produção de leite dela, né? E de que forma que vai ser possível, então, saber se esse bebê está mamando de forma eficaz? Muito bem. É uma pergunta que já me fizeram muito aqui no canal. Eu recebo muito direct perguntando sobre isso, né? Ah, mas eu vejo meu bebezinho mamando, mas como é que eu vou ter certeza que ele realmente mamou a quantidade que ele precisava, né? Já que o peito não é transparente, não tem marcação de quantos ml o bebezinho mamou. Muito bem. A primeira coisa que é fácil de observar é o bebê deve com frequência fazer xixi e cocô. Mas que quantidade? Bom, se a gente está falando de bebezinhos bem pequenininhos, de até 2 meses, a gente vai estar falando por dia de umas 8 a 10 fraldas por dia. Se a gente está falando de bebezinhos um pouquinho maiores, por exemplo, de 3 a 6 meses, vai ser ali de 6 a 8 fraldas por dia. Normalmente é nessa fase que a maioria dos pais tem dificuldade de perceber se o bebê está ou não está mamando direito. Muito bem. E aí, para vocês que estão, né, principalmente marinheiros de primeira viagem, como saber? Porque às vezes o xixi do bebezinho não é um volume tão grande assim. Como saber se ele realmente fez xixi, se a fralda tá. O de cocô é mais fácil perceber, mas o xixi às vezes não. Né? Como é que você vai saber se ele está sujando a fralda nessa frequência? Muito bem. Primeiro, no mercado, principalmente para bebezinhos bem pequenininhos, recém-nascidos, até existem fraldas, sim, que tem uma marcação, não sei se vocês já viram. Tem uma marcação nessa fralda, normalmente uma fitinha amarela, uma linha amarela no meio da fralda, e que quando o bebezinho faz xixi, ele mostra ali, fica, eu acho que esverdeado, azulado, e aí mostra que o bebezinho fez xixi. Ah, mas eu não uso essa fralda aí que tem esse recurso. A minha fralda é normal. Beleza, não tem problema também. O que você vai fazer? Você vai pegar a fralda normal, né? A fralda que você acabou de tirar do seu bebê, e a fralda que está sequinha, normal, que você tirou da gaveta, por exemplo, e compara o peso. Você vai ver que a fralda, quando ela tá de xixi, mesmo o xixi sendo clarinho, e tem que ser clarinho mesmo, sem cheiro, você vai ver que a fralda que tá de xixi, ela tá um pouquinho mais pesada. E aí você vai saber se seu bebê tá assim fazendo xixi. Isso é bem importante, né? Outra coisa que você vai observar, além dessa questão do número de fraldas, outra coisa que você pode observar e que é mais ou menos tranquilo também da gente ver em casa, é o seguinte: depois que o bebê mama, quando ele realmente está conseguindo mamar de uma forma eficaz, você nota que o seio fica mais leve. E fica mesmo. Algumas vezes, se o bebê mamou só um peito e não o outro, você vê até que um fica um pouquinho maior do que o outro, ele fica mais macio, ele fica mais leve mesmo.
entendeu? Então, isso é questão para você observar se o bebê mamou ou não. Claro, esse peito ficou mais leve, mais macio, dentro de um tempo, principalmente no começo da amamentação, você vai ver que ele se enche, fica um pouco mais rígido de novo, ele vai voltar a ficar do mesmo jeito que o outro, que, por exemplo, não foi mamado, né? Então, ele vai encher novamente. Uma outra coisa que você vai notar no bebezinho que está mamando muito bem, então é o xixi, o seio que, né, ficou mais leve, e você vai notar que o bebê que mama muito bem, ele fica relaxado. Então, se ele acaba de mamar, ele fica verdadeiramente relaxado. Algumas vezes ele até dorme no seio. Tem bebezinho que na hora que está acabando fica tão relaxado que dorme. Ele abre a mão, ele fica tranquilo, ele fica sonolento, algumas vezes ele fica risonho. Então você vê que teve uma satisfação ali, né? Ele tem um bom humor, é diferente, né? Outra coisa que pode acontecer com o bebê que mama muito bem é que ele dorme após a mamada. É verdade. Então, assim, principalmente quanto menor o bebê. Quando ele vai ficando maior, ele vai ficando mais tempo acordado. Mas quando ele é bem bebezinho, ele praticamente mama e dorme. É bem isso. O número de horas dele acordado, quando muito pequenininho, é bem pequeno, né? Então, assim, é normal que um bebê que mamou muito bem, que ficou satisfeito, que fez aquela mamada eficaz, ele fica de 1 a 2 horas de sono, entendeu? Que é bem esse sono de bebê bem alimentado, né? Outra coisa que a gente vai observar é sempre que for no pediatra. Então, assim, o pediatra é o maior parceiro da família nesses momentos. Por quê? Porque é a melhor forma de você enxergar se esse bebezinho está mamando bem, está se desenvolvendo bem, é através daquelas medidas que o pediatra faz na consulta, né? Hoje em dia todo mundo tem um cartãozinho de vacina. Normalmente no finalzinho do cartãozinho de vacina, a gente já mostrou esse cartãozinho de vacina aqui também. Um dia a gente estava tendo um papo com a doutora Camila Canguçu, que é pediatra, a gente estava trocando esse papo com ela, e a gente estava falando, eu acho que foi na live que a gente fez sobre bebezinho crescendo e se desenvolvendo. E aí, lá ela mostrou pra gente né, o acompanhamento que os pediatras fazem. Parece, eu brinco que é um arco-íris, parece um arco-íris, mas são, na verdade, linhas de crescimento que estão ali, peso, altura, idade do bebê, etc e tal. E ali eles têm várias medidas, que não é só a medida peso. Peso é o mais fácil, mas eles vão medir cabeça, vão medir estatura, tem outras medidas também. Então, o pediatra é o seu maior parceiro para poder contar se seu bebezinho está mamando, se desenvolvendo bem, né? Claro, existem outros fatores que poderiam fazer o bebezinho não ganhar peso, que não é só o não mamar direito, porque pode ter um bebezinho que mama perfeitamente bem, mas tem algum outro problema de saúde e não cresce? Pode, mas isso quem vai saber falar é o seu pediatra na hora que examina seu bebê. Então, eles são parceiros inseparáveis de pais, né? Então, eu acho essencial. E uma dúvida que me surgiu essa semana até, esse final de semana, na verdade, via direct aqui no MyBS, foi uma mãe perguntando sobre atendimento, né? Parece que por conta da pandemia, né, essa questão do coronavírus, ela não estava fazendo acompanhamento do bebezinho dela, né? Por várias dificuldades, da própria pandemia. E aí eu procurei saber com vários amigos também, né, para ver como é que era em outras regiões, porque eu moro em Minas, né, e aqui em Minas o atendimento estava acontecendo normalmente, mesmo SUS, particulares, estava acontecendo. E parece que sim. Então, o atendimento continua normal, então vale a pena, mesmo quem às vezes está sem levar pela questão do coronavírus, procure saber o melhor dia, melhor horário, todos os cuidados de higiene, etc e tal, mas não deixe de levar seu bebezinho no pediatra,
né? Fazer o acompanhamento é muito importante que cada bebezinho faça seu acompanhamento, né? Muito bem. Como superar o problema do bebê não mamar de forma eficaz? Tá, então a gente já entendeu o que que acontece, como que é quando o bebê mama ou quando é que ele não mama corretamente, né? Que ele não está tendo essa mamada eficaz. E como superar esse problema? Como que a gente consegue melhorar a situação disso, né? Desse bebezinho. Então, a primeira coisa que eu acho que é a mais recorrente, a mais fácil de acontecer, né, na maioria das famílias, é ver se essa pega está correta. Por quê? Porque se a pega não estiver correta, a gente tem que corrigir, né? Então a gente tem que observar que sempre tem aquele jeito certo do bebezinho de abocanhar a areola, né? Lembrando, a areola é essa parte mais escura do bico do peito, né? Então o bebezinho tem que abocanhar toda a areola. E o que que acontece se ele pegar só o bico do peito? Então, se ele pega só o bico do peito, ele não consegue. Primeiro que ele causa muita dor na mãe, porque só o bico do peito ele vai puxar e não vai vir nada, ele vai acabar machucando a mãe, né? E não satisfeito disso, ele vai ficar incomodado, porque ele não vai mamar o suficiente, não, aliás, dependendo da posição que ele pega, ele não vai mamar quase nada. E a outra coisa, a outra consequência que vai acontecer sempre que o peito não é esvaziado, naturalmente a produção de leite vai ser menor. Então é muito importante esvaziar esse peito para a gente ter sempre mais e mais e mais produção de leite, né? Outra coisa que a gente tem que fazer sempre para corrigir, né, e sempre ter uma amamentação eficaz, é descobrir quais as causas, investigar as causas da dor, né? Se uma mãe colocou o bebezinho no peito e ela sentiu muita dor na hora que ela estava amamentando, você pode ter certeza, tem alguma coisa errada ali. Ah, é claro, assim, nos primeiras mamadas, logo que o bebê chega do hospital, ali tudo bem. A gente pode até estar falando de uma dor suportável, uma dor leve, sem ferida no peito. Ali pode acontecer sim, pode acontecer, mas não é uma dor intensa, não é uma dor severa. Agora, se depois desse primeiro momento você continua amamentando o seu bebê e você nota que sente dor na mamada inteira, ou teve ferida, a mama ficou muito inchada, muito dolorida, você está vendo que não está tendo esvaziamento, isso daí já acende uma luzinha amarela. Vamos investigar o que está acontecendo, ver onde que está o problema. Mas é muito importante que a gente investigue a dor. Não é, igual eu falei hoje, não é normal a mãe amamentar com dor, não é para ser assim, entendeu? A amamentação não é dolorosa. Se está sendo dolorosa, a gente tem que investigar a causa dessa dor. Outra coisa que a gente deve fazer para o bebezinho sempre ter essa mamada eficaz, que é muito bom e é muito importante, é amamentar em livre demanda. Eu sei que muita gente fala assim, mas assim eu não consigo criar um ritmo, né? Uma rotina, é muito desgastante. No começo, é mesmo, o bebê mama numa frequência muito alta. Mas acreditem, gente, pode continuar amamentando, naturalmente o bebezinho vai ficando mais eficiente na hora que ele vai mamar. Ele vai conseguindo extrair mais leite dessa mama com o passar dos dias, e ali a gente vai ter, então, uma frequência mais espaçada de mamadas, entendeu? Naturalmente, sem marcar horário, sem relógio, sem despertador. Então, deixar o bebezinho mamar sempre que ele precisa, sempre que ele sente vontade, é o melhor caminho, né? E dentro daquela coisa que eu falei também sobre a questão da mãe estar muito estressada, muito exausta, e por isso ela tem uma diminuição na produção desse leite, né, no volume desse leite, a gente precisa corrigir isso. Se essa mãe está muito cansada, muito estressada, ela vai precisar de apoio, ela vai precisar de ajuda. Então, assim, eu sei que é bem difícil, mães, eu também sou mãe, e daqui a pouco vou ser mãe novamente. Eu sei que às vezes na rotina materna não é fácil, entendeu? Quem é mãe, principalmente quem é mãe de mais de um, nossa senhora, porque aí as demandas são ainda maiores. Na hora que um está dormindo, a outra demanda. Mas a verdade é que existe sim, se você se organizar, se você, né, conseguir com essa rede de apoio, né?
É muito importante que a mulher durma. Bebê dormiu, mamãe? Durma também. Mesmo que a casa fique um pouco bagunçada, mesmo que a casa fique um pouco bagunçada, é muito importante você ter um descanso mínimo, uma alimentação correta, né? Tomar muita água, porque isso é um fator assim muito importante para você conseguir ter a amamentação que você precisa, né? Você precisa, outra coisa que você precisa observar para fazer essa amamentação dar certo é esperar a mama esvaziar antes de trocar de lado. É igual eu estava falando. Algumas mães, às vezes, não sei por quê, colocam um relógio, falam que tem que ser apenas. A maioria das mães conversa comigo falando: eu achei que tinha que ser só 10 minutos. Aí espera os 10 minutos e muda de mama. Não, gente. Cada bebê mama no ritmo, cada bebê consegue extrair o leite de uma forma. Então, é muito importante deixar o bebê mamar até ele largar o peito. E se na hora que ele acabar de largar o peito, ele ainda tiver com vontade, ele tiver animado a mamar o outro, aí você oferece o outro, entendeu? Mas não colocar limite, não encerrar a mamada né, de forma precoce ou antes da hora do bebê. Espera o momento dele, tá melhor. É, né? E normalmente, uma coisa que as mães também me perguntam muito, mas eu devo dar um peito só em cada mamada? A resposta é: depende do seu bebê. Tem bebê que você dá um peito só e ele fica satisfeito. Tudo bem. Eu sou a favor de sempre oferecer as duas mamas. O máximo que vai acontecer é o bebê não querer mamar a segunda. Mas assim, ele acabou, largou o primeiro seio, oferece a segunda mama e vê se ele vai querer, entendeu? E se ele quiser, deixa mamar. Então, assim, tem gente que consegue amamentar o bebezinho em 10 minutos, 15 minutos. Tem gente que vai amamentar o bebê em 40, 50 minutos. Isso vai depender de cada combinação, mamãe, bebê. Então não fica muito apegado a esse negócio dos minutos, sabe? Deixa o bebezinho mamar em livre demanda e deixa ele fazer essa troca, né? Mudança de seio quando ele sentir necessidade, né? Então não interrompa a mamadinha do seu bebê. Lembrando que é muito importante que ele chegue lá no final da mamada, que é aquele leite que tem o maior volume de gordura, que vai fazer esse bebezinho ganhar peso, vai dar mais, ele vai ficar mais satisfeito, né? Então é uma boa também. E agora a gente vai falar sobre erros, né? É muito comum algumas mães agirem, né? É, quando o bebê não está mamando de uma forma eficaz, elas caírem em dois erros principais. Então, se não caiam nesses erros, eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa que é muito, muito, muito comum. As mães pensam o seguinte: meu bebê não está mamando de forma eficaz, ele não está ganhando peso, ele não está ficando forte, ele não está satisfazendo, porque meu leite é fraco. Gente, eu não sei de verdade, do fundo do meu coração, quem foi que inventou essa teoria do leite fraco, sabe? Mas ela é muito forte, as mães têm isso assim, sei lá, não sei se elas escutam de alguém da família ou vivenciaram, elas vêm com essa ideia do leite fraco. E eu já conto para vocês, não existe esse trem de leite fraco, não. Então, assim, o leite, mas mesmo se a mãe estiver cansada, mesmo se a mãe não estiver comendo bem, gente, o leite é sempre muito completo. Acredite, o seu corpo vai colocar todos os nutrientes naquele leite. O máximo que vai acontecer é, às vezes, o bebê não conseguir tirar esse leite, extrair esse leite do seio de uma forma correta. Ali acontece mesmo. Então, não é uma questão do leite ser fraco, ser de uma qualidade ruim, ou não ser nutricionalmente completo. O leite sempre será. O que acontece é isso, é que se de alguma forma o bebê não consegue extrair esse leite da mama, ele não vai conseguir se nutrir e naturalmente a mãe vai produzir menos leite. Então é muito importante que ele consiga esvaziar, né? Um outro erro que as mães assim acreditam muito e seguem sem pestanejar é o seguinte: antes mesmo de tentar, né, resolver a causa, por que que esse bebê não está mamando de uma forma eficaz, eles já oferecem fórmula. Algumas vezes com
com a indicação do pediatra, mas na maioria das vezes sem indicação do pediatra, entendeu? Eu sei, gente, eu também sou mãe. Quem nunca ficou com medo do seu bebê não estar mamando o suficiente, dele estar passando fome, que atire a primeira pedra, gente, porque é a coisa mais comum, principalmente pais de primeira viagem, bebês muito pequenos, a gente fica inseguro mesmo, sabe? Mas o que eu tô falando aqui é o seguinte, não estou falando mal da fórmula, porque eu acho que dependendo da situação, em última instância, em casos muito específicos, a fórmula pode sim ser uma tábua de salvação quando a gente está com um problema muito grave. Mas o que eu estou falando é o seguinte: muito antes de entrar com a fórmula, o correto, o melhor para a gente pensar, o mais saudável para os nossos filhos, é a gente ver o que está acontecendo. Se ele não está mamando corretamente, então vamos corrigir essa mamada, entendeu? Se ele não está conseguindo extrair, vamos ver por que que não está extraindo esse leite, porque isso daí sim a gente está trabalhando de uma forma correta com os nossos filhos. O leite materno ele é infinitamente melhor em todos os aspectos que você imaginar. A gente vai ter uma live falando sobre os benefícios, né, desse leite materno, mas assim, a fórmula artificial não vai dar anticorpos, não vai trabalhar o sistema imunológico, não vai dar defesa para esse bebê, várias consequências, né, questões ligadas a questões nutricionais, imunológicas e até emocionais. O leite materno ele é muito superior à fórmula. Então, eu acho que a fórmula, ela tem seu espaço, ela é necessária em alguns momentos, mas ela deve ser a última alternativa. Antes da gente ir para a fórmula, a gente deve tentar, sim, resolver as formas, as formas naturais, né? Ver se a pega está correta, ver se está conseguindo extrair o leite corretamente, né? Ver as outras formas de resolver isso antes de ir para uma questão tão drástica, né? Então, e outra coisa também, quando a família, né, quando essa, por exemplo, se essa mãe ficou insegura e ela opta às vezes em dar a fórmula artificial para o bebezinho, naturalmente o bebezinho vai mamar menos do peito, porque se ele está recebendo um outro alimento, né, principalmente se a mãe dá a fórmula antes de colocar o bebê no peito, ela pula uma mamada, tipo, essa mamada é fórmula, a outra é peito, uma fórmula, isso é um jeito muito ruim, porque quanto menos o bebê faz o movimento de sucção no seio da mãe, menos essa mãe produz leite. Porque o que que faz o seio produzir leite? Esvaziar, esvaziar, esvaziar. E esse movimento do bebezinho de sugar no seio. Isso vai ajudar, né, toda a cascata hormonal e vai ajudar essa mãe a produzir mais leite. Então, é muito importante, né? Mesmo aquelas mães que eventualmente passaram para a fórmula, né? Estão fazendo a amamentação, por exemplo, mista, né? Seio e fórmula, é muito importante que o bebê mame primeiro o seio. Tente esgotar o seio, tente mamar, né? Fazer esse estímulo ao seio e só depois, e só se tiver recomendação, né? Se for o caso, dê a fórmula, tá? Mas então, assim, não tente passar para a fórmula. É a minha indicação, minha recomendação sincera. Tipo, tente sempre amamentar antes de partir para a fórmula, né? E uma dica prática que eu vou, né, vou passar aqui para vocês, para que vocês consigam amamentar bem esse bebê, né, amamentar de uma forma bem eficaz, é observar atentamente a pega desse bebê. Porque, gente, a pega, ela é tipo a base, a raiz de muitas coisas, né? De muitas consequências ali, tanto positivas quanto negativas. Se a pega estiver correta, a gente vai ter muita coisa positiva, maior produção de leite, um bebê que mama melhor, né? A gente vai ter coisas boas. Se a pega estiver errada, a gente vai ter a questão das feridas, né? Do leite que não sai, não é extraído do seio corretamente. Então, isso para mim eu acho que é o cerne, né? O ponto principal que a gente pode observar nessa questão da mamada eficaz, né? E como é que você vai observar se esse bebezinho está tendo uma pega correta? Então, a primeira coisa é, ele tem que abocanhar. Gente, eu esqueci meu balãozinho hoje. Quem acompanha o canal já viu. Algumas vezes eu mostro
num balão de festa, desenho como se fosse um seio, como se fosse areola e tudo mais, para poder ficar mais fácil para vocês enxergarem o que eu estou falando. Mas sejam criativos, porque hoje eu esqueci no meu balãozinho. Sejam bastante criativos, imaginem que isso aqui é tipo um seio, imaginou? E que aqui é o bico do seio. Então, aqui é a areola, que é a parte mais escura do bico do peito, e aí ele tem que abocanhar tudo, não só pontinha, mas tudo ou quase tudo, dependendo do tamanho da areola da pessoa, né? Então, ele tem que abocanhar a areola, aí, Renatinho bolando as línguas. Isso é muito importante para evitar machucado e para o bebê conseguir fazer essa mamada que eu tô falando. Lembrando que a dor no mamilo, se você está sentindo muita dor, ou pior, já está com ferida no seio, tem um sinal ali de pega incorreta. Então, vale a pena, sim, prestar atenção, ver o que está acontecendo, porque o bebê, ele vai tentar abocanhar corretamente, mas às vezes ele não posiciona correto. E é tranquilo, dá para a gente corrigir e melhorar essa questão da dor, né, da extração do leite, tudo isso. Então, a dor, né? Se ela começar a incomodar muito, ela vai precisar de ser corrigido. E se a mama estiver machucada, é sinal de que realmente a gente precisa fazer a correção, né? Fazer uma correção bem importante aí. Bom, do que eu tinha separado hoje, eu acho que era isso, para a gente entender o que é essa amamentação eficaz. O que não é, como que a gente corrige, como que a gente faz. Só lembrando uma coisa que é muito importante para os bebezinhos que mamam uma mama só, que eu não sei se eu falei hoje. Se o seu bebê mama, por exemplo, mamou à esquerda, na próxima vez que ele for amamentar, ofereça primeiro a direita. E isso é muito importante, às vezes, você ter um controle. Eu tinha uma agendinha, já falei aqui no canal, eu tinha uma agendinha de papel normal, em que eu anotava o horário da mamada e qual lado que eu ofereci. Porque tem uma hora no meio da amamentação que você começa meio que a esquecer. Tipo, são muitas mamadas, são muitos dias, e o negócio começa a entrar numa rotina meio maluca. Então, vale a pena ter um lugar onde você anota, vale anotar no celular, vale. Tem aplicativo hoje em dia que faz isso, você pode utilizar a agenda. Eu, pessoalmente, gosto da agenda, era uma agendinha pequena, em que eu anotava qual o seio que eu dei, o horário e outras coisas que me chamassem a atenção. Se dormiu mais, dormiu menos, o número de horas de sono, se fez xixi, fez cocô, sabe, coisas da vida. Por quê? Porque quando eu ia na consulta do pediatra, ficava mais fácil. Quando ele perguntava alguma coisa, ficava mais fácil ali de acessar a informação. E também porque se algum dia você tiver uma outra pessoa que te ajude a cuidar do seu bebê, vamos dizer, sua mãe, seu marido, ou alguém que fica lá, você pode colocar observações, né? Ali, tipo, comeu, fez xixi, fez cocô, não fez, alguma coisa que chame a atenção, para a pessoa não esquecer de te contar depois. Então, acho que é bem válido, né? Mas então, bom, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Foi feito com muito carinho, com muito amor. Qualquer dúvida que vocês tiverem também podem mandar, manda no direct, manda nos comentários, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. Ó, um grande beijo e até amanhã.